em um texto bastante conhecido, e quero aproveitar o ensejo, as festividades que têm acontecido nos últimos 2 dias, para que nessa manhã nós possamos fazer uma meditação sobre o que significa esses 2 dias que passaram, que comemoramos o famoso Natal. É bem verdade que Jesus, ele não nasceu em dezembro. Os estudiosos, os pesquisadores, os que estudam a grandeza da Bíblia, ele, por conta de alguns detalhes, principalmente por questão de tempo, de climática, não seria possível os magos estarem naquela localidade em dezembro. E, segundo o que aponta estudos, provavelmente o nascimento de Jesus ele ocorreu entre março e maio, e não em dezembro como se comemoramos. É bem verdade que por conta de tantas outras coisas, por conta de um endosso religioso ou denominacional, foi-se dado a comemoração do Natal no dia 25 de dezembro. E, claro, surgiu muitas consequências e muitas sequências de atos que fazem até menosprezar o nascimento de Jesus, porque o nascimento de Jesus ele é comemorado todos os dias na vida do cristão. O nascimento de Jesus ele é vivido todos os dias, porque Jesus ele está vivo. Ao contrário de muitos idealizadores da fé, muitos profetas que surgiram após Jesus, muitos que vieram após ele pregando suas filosofias, seus ensinos, muitos deles demoníacos, muitos deles enganosos, que não tem nada mais, nada menos do que distorcer a verdade bíblica, que tem o propósito de desviar a atenção principal, porque em nenhum lugar da Bíblia se encontra tamanhas aberrações como alguém em o seu elevado físico, porte físico, descer por uma chaminé com um saco de presente nas costas, não. Como, por exemplo, também existe uma comemoração da Páscoa em que o cordeiro ele é transferido para um coelho, e quem morreu e quem foi para o sacrifício não foi um coelho, foi um cordeiro. Então, tantos desvios doutrinários, tantos ensinos errôneos, que acaba se esquecendo, acaba se perdendo verdadeiramente o que é uma comemoração tão grande como o nascimento do nosso Salvador, o nascimento do Filho de Deus, esse que veio ao mundo para salvar o povo do pecado, esse que veio ao mundo através de uma misericórdia, através de um amor infinito. O amor é tão grande que o evangelista João, ele escreve que Deus amou o mundo de tal maneira, quer dizer, o amor de Deus é tão grande que ele não soube expressar esse amor de Deus pela humanidade, tendo em vista que o ser humano ele estava condenado ao inferno, condenado por conta do pecado. Estávamos todos direcionados ao mesmo lugar, ou seja, a perdição eterna, porque alguns pensam até que quando se morre, acaba-se, e a Bíblia diz que depois que fechamos os olhos aqui, é aberto os olhos na eternidade, na vida espiritual, e ela é infinita, ela é sem fim. E nós, quando estamos em vida, quando estamos respirando, nós temos o poder de escolher aonde vamos viver a nossa eternidade. É bem enfático que algumas pessoas temem tocar nesse tema, muitas pessoas não gostam de falar, mas biblicamente falando, não importa o que você acha ou deixa de achar, o que eu penso, o que eu deixo de pensar, o que importa é o que está escrito. E a Bíblia Sagrada, ela diz que só existem 2 caminhos para o ser humano: ou ele sobe para ir morar
com o Senhor Jesus nos céus, ou ele desce para o inferno, que é a condenação eterna. Então, não existe um meio caminho, não existe outro meio de um homem, por conta de méritos, por conta de posição social, por conta de ser uma pessoa benquista, ou quem sabe alguém muito generoso para com o pobre, mas isso não vai impedir, se você fechar os olhos aqui na terra, sem conhecer a Cristo, sem verdadeiramente se arrepender dos seus pecados, e começar a viver uma vida diferente, uma vida pautada na Bíblia, então infelizmente, querido, você não vai para outro lugar, a não ser o lugar ao qual está destinado, não aqueles que pecaram. Entenda que o inferno, ele não é destinado ao que peca, o inferno, ele é destinado aos que não se arrependem, é diferente. Então, tendo já esse preâmbulo, esta pequena introdução, eu quero junto com você fazer uma leitura da poderosa palavra de Deus, no livro segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 1, versículos de número 18 ao 25, onde tem um dos mais tremendos textos da Bíblia Sagrada, que relata sobre o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto começa no versículo 18, dizendo o seguinte na minha tradução: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria sua mãe desposada com José, antes que coabitassem, achou grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, sendo justo, não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Projetando ele isto em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria sua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do profeta do Senhor: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Jesus, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, mas não a conheceu, até que ela deu à luz a um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Amém? Por que Jesus veio? Por que Jesus nasceu? Isso para muitas pessoas tem sido coisas até simples de explicar, mas não se atenta à complexidade e à necessidade do ser humano de precisar ou necessitar de um Salvador. O que mais chama a atenção é que o homem, a Bíblia relata nos primórdios, que o homem ele tinha comunhão com Deus. Ele foi feito imagem e semelhança de Deus. Não quer dizer com isso, querido, que eu e você pareçamos com Deus, porque a Bíblia diz que Deus é Espírito. Quando lá na construção da família, na construção onde começou todas as coisas, estava por certo o Senhor nosso Deus, estava Jesus e estava o Espírito Santo, que é aquele que convence o homem dos seus pecados. E ele disse, se você olhar o texto, ele diz: façamos o homem nossa imagem e semelhança. Não quer dizer que ele seja nítido, literal. Quando Deus disse façamos ao homem nossa imagem e semelhança, ele estava apontando para tudo que é bom, ele estava apontando para tudo que era justo, para tudo que era perfeito, para tudo que era aceitável de se fazer e de se ser. Então, quando Deus disse façamos, primeiro ele mostra que não estava só, senão ele dizer: eu vou fazer o homem
a minha imagem e semelhança. Mas ele disse: não, façamos. Então ele não estava sozinho, ele estava por certo na presença de Jesus e na presença do Espírito Santo, e assim o fez. Se formos olhar o início das coisas, da construção, ele mostra que tudo que Deus fez era bom. Mas quando chega exatamente na formação da família, quando chega na formação do homem, nós vamos encontrar a expressão: e viu Deus que era muito bom. Então nós somos a coroa da sua criação, porque ele foi dado para cuidar do jardim, para cuidar dos animais, para cuidar de todas as coisas debaixo dos céus. E a Bíblia nos relata também que na viração do dia, Deus vinha conversar com o homem, vinha conversar com a primeira família. Não relata o texto sagrado o que era feito nessa reunião. Não é relatado exatamente o que Deus conversava ou fazia com o casal naquele momento. Mas eu quero acreditar que era o melhor. Deus estava instruindo, Deus estava educando, Deus estava mostrando, quem sabe, os seus projetos futuros para a humanidade. Então, a humanidade é um projeto de Deus, a família é um projeto de Deus, é algo principal da criação. Eu e você, nós somos a coroa da criação de Deus. E como sempre, Deus, ele fez o jardim, colocou o casal para tomar conta dele e deu apenas uma regra: você não vai comer daquela árvore. Queridos, eles tinham todas as coisas, todas as frutas bons para consumo. Ele tinha todos os animais, ele estava cercado das bênçãos de Deus, do melhor de Deus. Viviam em tranquilidade, não havia sofrimento. Mas aí relata-se um triste momento na vida da humanidade, que é quando a serpente agora, a dizer o nosso inimigo, adversário de Deus, ele agora se transforma ou toma a forma de uma serpente. E aí veio a primeira tentação, quando ele chega para a mulher e lança a ela uma proposta. Ele agora propõe uma dúvida na sua mente, e ainda afirma que não vai morrer, que não vai acontecer nada. A partir do momento que a mulher tirou os olhos de Deus, a partir do momento que ela tirou o seu sentimento de retribuição ao Criador e deu ouvido às mensagens destrutivas, as mensagens que eram contra a criação de Deus, é que nem lá na frente a Bíblia diz que Jesus estava orando e os seus discípulos tomaram uma certa distância, e o barco já estava longe, Jesus tinha ficado orando. E com o decorrer da caída da noite, a Bíblia diz que Jesus levanta da oração e segue por cima das águas até o encontro dos discípulos. Mas quando chega-se lá, que eles avistam Jesus caminhando por cima das águas, a Bíblia diz que cai o temor sobre eles e alguém grita: é um fantasma. E Jesus disse: não, sou eu. No meio da embarcação havia alguém que andava com Jesus, conhecia Jesus, mas não confiava totalmente em Jesus, porque agora ele exprime e diz: se é tu, que eu vá até onde você está. E Jesus disse: vem. O texto diz claramente que ele levanta-se e começa a andar sobre as águas. Mas a partir do momento que a tempestade vem, que as lutas vêm, que ele tira seus olhos de Jesus, a Bíblia diz que ele começa a afundar, porque as ondas sobreviam sobre ele. A tempestade vinha, a luta vinha sobre ele, a luta vem sobre todos. Mas o que faz você afundar é justamente você tirar os olhos de Jesus. A mulher tirou os olhos de Jesus.
A mulher tirou os olhos da criação, do seu Senhor, que quer dizer dono. E a Bíblia agora relata que por conta disso ela toma do fruto que Deus tinha ordenado não comer. E agora entrega também ao seu esposo, fazendo-o pecar. Aí mais uma vez o dia se vence, vem a viração do dia, como relata a Bíblia, e o Senhor vem por dentre as árvores e pergunta: Adão, aonde estás? Eu e você sabemos que ele sabia onde Adão estava, mas ele queria ouvir a voz, ele queria que ele confessasse o seu pecado, e ele disse: estou aqui. Ouvi a sua voz e tive vergonha e me escondi, porque estávamos nus. E Deus pergunta: quem foi que disse a vocês que vocês estão nus? Então aí o texto subsequente fala sobre a confissão, fala sobre a questão do pecado, e por conta disso, por causa de um só casal, toda a humanidade a partir daquele momento foi amaldiçoada. Amaldiçoada, irmão Itamar? Sim. Porque veio a maldição sobre a mulher: olha, com dores terá parto, vai ter parto com dores. E eu acredito que naquele tempo não tinha dores. Ela poderia gerar, ter a sua gestação tranquila, e na hora de ganhar a criança não haveria tanto sofrimento, não seria doloroso. Por conta do homem, a terra foi amaldiçoada. O trabalho que antes era prazeroso, hoje é cansativo, hoje é doloroso. Então tudo isso veio através de uma proposta de alguém que não aceitava ter perdido, e não queria que o ser humano... O que é o ser humano? Lá em Salmo, se não me falha a memória, capítulo 8, versículo 4, fala sobre o que é o homem para com Deus. Pouco menor o fizeste do que um anjo, e com glória e honra o cobriste. Então o inimigo das nossas almas, ele não aceitou que ele, o ser humano, o primeiro casal, aquele que Deus colocou para cuidar das suas coisas, tivesse êxito naquilo que ele, como anjo de luz, como anjo agraciado de Deus, fracassou. Então agora, o que veio por conta disso? Veio a perdição humana, veio a morte, porque está escrito que a alma que pecar morrerá, e começou a morrer literalmente. Primeiro morreu espiritual, foi colocado um abismo ou uma ponte intransponível, uma barreira. O profeta diz que os teus pecados faz divisão entre você e seu Deus. Então agora tudo ficou difícil. O homem agora veio a começar a pecar contra Deus. A criação começou a ser agora destruída. Lembra do que eu disse? Criado imagem e semelhança de Deus. Deus fez homem e mulher. Não existe uma terceira via. Não existe outra criação, não. Macho e fêmea. Mas aí o inimigo das nossas almas incute na mente de alguns que você não é isso que você nasceu. E por aí está essa confusão toda. Por quê? Porque ele tenta destruir a imagem e semelhança de Deus. E o que é imagem e semelhança? Como eu falei agora há pouco, é tudo aquilo que é bom, que é correto, que não fica dúvida, tudo que é perfeito. Tudo isso Deus fez para o ser humano. A perfeição. Aí o homem começa agora na sua maldade. Aí vem o primeiro homicídio. Aí começa agora a idolatria, quando o homem intenta fazer uma torre para tocar no céu. É um ato idólatra. Por que, irmão Itamar? Porque a visão ali era ser visto por todos os povos. A maior torre, um lugar para ser adorado, um lugar para ser venerado. Era essa.
a intenção daqueles de Babel que construíram essa torre. A Bíblia diz que todos falaram uma mesma língua, mas a partir dessa confusão que eles fizeram, de tentar fazer um lugar de idolatria, um lugar de adoração, a Bíblia diz que o próprio Deus desceu para ver o que os filhos do homem estavam fazendo. E o texto vai dizer, e ali confundiu o Senhor o idioma, para que um pedisse alguma coisa, o outro não entendesse. E aí, nome Babel, torre de confusão. Começou agora o ser humano viver em constante confusão, em constante luta. Começou a pecar. E o texto diz, a alma que pecar morrerá. Lembre-se que quando o homem pecou, se escondeu do seu Criador, ou tentou se esconder, porque de Deus ninguém se esconde, de Deus ninguém faz nada em oculto que um dia não venha a ser revelado. E a Bíblia Sagrada diz que quando ele sai, eles pegaram algumas folhas de parreira e cozeram para si vestimentas. O que você fizer para ocultar o seu pecado não vai resolver. Você sabe o que é que cobre pecado? Que limpa pecado é o sangue de Jesus. É Ele que tem o poder para purificar o pecado. Então a Bíblia diz que agora o próprio Deus, Ele sacrifica um animal, porque a Bíblia diz que Ele fez vestes de pele de animais. Então alguém morreu, precisou derrubar sangue ou derramar sangue, para que alguém pudesse ser purificado ou ter seu pecado coberto. E assim continuou sucessivamente. Então naqueles tempos, quando alguém pecava contra Deus, já no tempo dos sacerdotes, nos tempos da tenda da congregação, a Bíblia diz que uma única vez no ano, aquele que pecasse contra Deus, ele se apresentava diante do sacerdote, trazendo um bode ou uma cabra para a expiação do pecado. Chegava diante do sacerdote naquele grande dia, e aquele animal era posto na frente do sacerdote. O ofertante colocava a sua mão na cabeça do animal, transferindo a sua culpa, para que aquele animal agora pudesse ser sacrificado, e com esse sacrifício, o sangue ser espargido sobre o altar, e aquela pessoa pudesse ter o seu pecado coberto. Porque expiação é isso, é cobrir o pecado. Então quando Deus olhava para aquele ser humano naquele tempo, Ele via o seu pecado coberto pelo sangue de animal. Foi uma forma que Deus usou para não destruir a humanidade, mais uma vez entre o seu amor, mais uma vez entre a sua misericórdia. Para muitos aí parece até uma contradição, mas Deus não entra em contradição. A base chave de Deus é o amor, porque se não fosse o amor dele, por certo eu não estaria aqui, você não estaria aí na sua casa nesse momento me assistindo. Quem sabe você já tinha se acabado, talvez não existisse mais ninguém. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele proporcionou a substituição do pecado. Então, quando aquela pessoa colocava a sua mão na cabeça do animal, ela estava substituindo a sua culpa para ele, estava transferindo o seu pecado para aquele animal, e aquele animal morria. Porque o texto diz, a alma que pecar morre. Foi substituído. A pessoa saía justificada. Então nesse momento, quando acontecia esse ato de expiar ou cobrir o pecado, aquela pessoa agora podia sentir a presença de Deus. Quando Deus enchia o tabernáculo no Santo dos Santos, que a sua glória transpassava o arraial, e aquelas pessoas agora sentiam a presença de Deus na sua vida, mas precisava de um sacrifício. O homem permanece na sua maldade e continua nos dias de hoje. E o só sacrifício agora não valia mais nada, não dependia, não dava conta da maldade humana.
Então aí veio a proposta: enviar um sem pecado, enviar um sem mácula, alguém que pudesse agora ser sacrificado por todos. Entenda, antes um animal ele justificava apenas uma pessoa, mas o sacrifício de Jesus, ele serviu e seu sangue ele limpa toda a humanidade dos seus pecados, pelo fator de se arrepender. Então existe aí uns evangelhos michuruco aí, que ensina riquezas. Venha que você vai ser rico. Jesus ele não prometeu riqueza. Quem prometeu riqueza foi o inimigo das nossas almas. Jesus ele prometeu cruz. Mas também em tudo isso ele vai passar junto com você. E você vai passar e ser vencedor. Então Deus olha do seu alto sublime trono, não acha, segundo o texto sagrado, um justo, um sequer. Aí Jesus vem, 100% Deus e 100% homem. Mas qual é a finalidade de Jesus vir como homem? Era para mostrar que, primeiro, ele estava apto a ser o salvador da humanidade. E segundo, mostrar para mim e para você que ele, homem, venceu. E eu e você também podemos vencer o pecado. Mas o que mais chama a atenção é lá em Lucas, no capítulo 2 e 7. Nós lemos o texto que fala sobre o seu nascimento, em que Maria estava noiva de José, noiva. O texto diz que ela estava desposada, ou seja, estava noiva de José. E naquele tempo a traição gerava apedrejamento, gerava morte. José era um homem respeitoso. Ele nunca se deitou com Maria, mas apesar de ser um homem respeitoso, ele não queria participar daquilo. Então o texto diz que ele queria sair de fininho. Ele teve uma visita do anjo, que o anjo não deixasse Maria e continuasse com ela. E o texto termina dizendo que ele continuou e não a conheceu. Ou seja, não teve relações com ela até o nascimento de Jesus. Aí aqui entra outra polêmica, porque muitas pessoas dizem que Maria apenas teve Jesus e acabou-se, ainda é virgem. Não. A Bíblia Sagrada diz que Maria teve filhos e filhas. Eu andava nesse barco também. Eu tinha essa dúvida. Era difícil entender isso, mas quando eu comecei a ler a Bíblia, e parei no versículo 25 que diz: e não a conheceu, ou seja, ele não teve relações com Maria até Jesus nascer. Depois que Jesus nasceu, a história foi outra. Ele agora desposou Maria. Agora Maria foi a sua esposa em todos os sentidos. Mas até o nascimento, Jesus, ela era virgem. O interessante é que o relato do capítulo 2, versículo 7 de Lucas é o que chama a atenção. Porque como eles estavam sendo caçados por Herodes, Herodes com medo de perder o trono terrestre, ele começou a caçar o menino para matar, porque ele não aceitava outro rei. Então o texto diz que eles fugindo, e já aproximando o momento de Maria dar à luz a criança, eles chegam em determinado lugar, e a Bíblia diz que para eles não havia lugar na estalagem. Não é diferente nos dias de hoje, onde em muitos lugares não tem lugar para Jesus. Vou ser mais enfático. Qual é o lugar que Jesus ocupa na tua vida? Ele é a prioridade ou ele é o final? É com ele que você conta dos momentos difíceis? Ou você usa Jesus apenas como um band-aid para fazer um conserto rápido? Meus queridos, Jesus é a coisa principal na vida de qualquer um que se diz cristão.
primeiro o reino dos céus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Então por que você está preocupado? Você que diz, irmão, eu tenho Jesus no meu coração. Tem Jesus no seu coração mesmo? Ou quando vem a adversidade, você vai atrás da feitiçaria? Ou quando vem a adversidade, você vai buscar nas drogas, na bebedeira, na prostituição, coisas que, segundo a Bíblia, afasta Deus da sua vida. Qual é o lugar de Jesus na tua vida? Ele ocupa mesmo a primazia, como você afirma? Ou o lugar de Jesus é ocupado pela posição social? O lugar de Jesus é ocupado pela fama, pela riqueza, pelos conhecimentos, pelo diploma, pelo eu. A partir do momento que você substitui Jesus da sua vida como prioridade, o que você coloca no lugar passa a ser seu Deus. Você começa agora a idolatrar. A Bíblia diz, você não pode servir a Deus e a Mamon. Ou você vai amar um mais do que o outro, vai desprezar o outro, e assim sucessivamente. Então naqueles dias não havia lugar para Jesus na estalagem. Não havia lugar para Jesus entrar naquele lugar onde ele nasceu. Ele nasceu numa manjedoura, numa caverna, lugar que era usado para alimentar animais. E o interessante é que o povo naquele tempo, quando falava de rei, esperava que viesse um homem montado em um cavalo, com uma espada e tal. Não, não é força, não é violência, não é pompa, não, é a simplicidade. E assim é o evangelho na vida de todo aquele que se diz cristão. As coisas do reino de Deus são coisas simples, e muitas das vezes estamos tão sobrecarregados, ou tão carregados de lutas, de dúvidas, de medo, o fardo do pecado, a vergonha, porque o pecado ele envergonha. Basta você cair num deslize, você não vai ser apontado pelo seu nome, você vai ser apontado pelo seu pecado. Quer ver? Você é um beberrão. Ninguém vai chamar você pelo seu nome. João fez isso, não. Vai lá, vai o bebão. Você vende o seu corpo em troca de dinheiro. Ninguém vai chamar você de Maria, de Antônio, vai chamar você de prostituta. Lá vai a prostituta. Você que se droga, ninguém vai chamar você pelo seu nome, vai chamar você de drogado, de maconheiro, de tanta desgraça. Então o pecado ele envergonha, o pecado ele suplanta a identidade. Então se você tem uma identidade, quando você peca, a sua identidade ela é destruída pelo seu vício, pelo rótulo que dão a você. Mas quer saber? Nessa manhã eu vim trazer para você aquele que troca esse rótulo. Eu vim trazer para você a necessidade de você ouvir evangelho genuíno. Bênção é muito bom, claro, quem não quer bênção? Se um auditório cheio perguntar quem quer ser abençoado, o pessoal levanta as duas mãos, se brincar levanta até os dois pés. Mas a pergunta é, você quer trocar o fardo? Você quer aceitar Jesus? Aí não, peraí irmão, esse negócio de crente, esse negócio de religião, não. Eu não estou nesta manhã aqui pregando para você uma religião não resolve o teu problema. Eu estou trazendo para você aquele que nasceu um dia, morreu, ressuscitou, e hoje está vivo para te dar vida eterna. Então por que Jesus veio? Primeiro para se cumprir uma profecia. Uma profecia que certa feita há 700 anos atrás, antes do nascimento, estava escrito: a virgem dará à luz a uma criança, que ele seria príncipe da paz, consolador, Emanuel, que quer dizer Deus conosco, ou seja, o próprio Deus ele veio habitar no nosso meio através de Jesus.
O próprio Deus, ele veio através de Jesus restaurar a aliança que um dia foi quebrada lá no Éden através do pecado, através do engano. Então ele veio para se cumprir uma profecia, uma promessa. Deus prometeu dar ao mundo algo que pudesse salvar das suas transgressões. Ele não prometeu dar ao mundo alguém que enriquecesse, que tornasse próspero, não. As bênçãos de Deus, elas são condicionais à obediência. Jesus não prometeu riqueza, como eu disse agora há pouco. Jesus disse: olha, você quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Desça do seu cavalo do eu, da sua prepotência, do seu eu sou, que você não é nada debaixo dos céus. Na ótica de Deus somos todos iguais. Desça aí do teu pedestal, do teu padrão superior. Toma a tua cruz e segue-me. Foi essa a promessa de Jesus. Ele não prometeu riqueza. Ele não prometeu prosperidade, como muitos pregam por aí. Não, venha para cá que você vai ser rico. Ele não prometeu isso. Ele prometeu a riqueza espiritual. Ele prometeu ao cego a visão. Ele prometeu ao miserável uma vida melhor. Ele prometeu ao triste a alegria, a felicidade de encontrar com Ele. Tem uma riqueza aqui, não uma riqueza lá em cima nos céus. Porque a Bíblia diz que onde estiver o teu coração, está a tua riqueza. Seu coração está aonde? O seu coração está em cima nas coisas celestiais? Ou está enganchado aqui em algum tipo de pecado predileto? Porque muitas pessoas não querem aceitar Jesus, sabe por quê? Alguns se acham que não tem mais jeito. Deixa eu te contar um negócio. Tem jeito para você. Tem jeito para o seu casamento. Tem jeito para o teu vício. Tem jeito para a tua enfermidade. Porque Jesus, ele nos ganhou tudo isso na cruz. Ele foi até o final. Ele podia deixar para lá. Ele podia aceitar as afrontas de Satanás e dizer: quer saber? Eu vou deixar essa turma tribulosa para lá. Esses desobedientes eu vou deixar que se queime tudinho. Mas não. A Bíblia diz que ele foi calado que nem uma ovelha muda para o matadouro. Ele não abriu a sua boca. Ele não revidou. Ele não aceitou as propostas do inimigo das nossas almas. Ele foi calado. Porque ele sabia o propósito de Deus na minha vida e na sua vida. Então Jesus, ele veio para nos salvar. Então, para você que pensa que não tem jeito, tem jeito. Se bem que existem algumas pessoas que dizem: mas peraí, depois que toma cachaça, depois que faz tudo que não presta, agora é crente, agora é santo. Exatamente isso que Jesus nos proporciona. Sabe por quê? Porque antes ninguém dava nada por nós, nem a própria família. Mas Jesus, ele foi lá e pagou o preço. O texto sagrado diz que ele não veio para chamar os bons. Os bons não precisam de médico. Quem precisa de médico é quem? É enfermo. E qual é a enfermidade do ser humano? É na alma. Quer um exemplo? A Bíblia diz que em determinado dia, Jesus estava em um lugar ensinando. Tinha tanta gente na porta que não podia entrar à presença de Jesus. Não podia se chegar a Ele. E 4 homens de coragem, preocupado com o próximo e não com a sua posição, verdadeiro amor ágape, eles foram lá, a Bíblia não explica, eles destelharam a casa e desceram o paralítico na presença de Jesus. O que chama a atenção é que Jesus não disse: levanta e anda. Não. A primeira coisa que Jesus disse: filho, perdoados são teus pecados. Sabe por quê?
Porque primeiro você que está me assistindo precisa de uma cura interna, de uma cura espiritual, de uma cura na alma, para depois você receber a sua cura material. Então ele disse: olha, perdoa todos os teus pecados. E em seguida ele disse: agora pega a tua cama e anda, e vai embora. É claro que os religiosos contestaram: quem é esse que está blasfemando? Quem é que pode perdoar pecados senão a Deus? Porque não acreditavam em Jesus. Muita gente hoje anda ou se diz andar e não acredita no poder de Jesus. Sempre tem uma dúvida. Mas o importante é crer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então Jesus pergunta: qual é o mais fácil? Dizer: perdoados os teus pecados, ou levante e anda. O moço já estava curado da sua enfermidade espiritual e recebeu naquele momento a cura material, porque o texto diz que ele agora pega a sua maca, a sua cama, dependendo da sua tradução, coloca debaixo do braço, e a porta que estava fechada agora estava aberta, para ele poder sair de posse de vitória. E não é diferente dessa manhã para você. A porta que está fechada, Jesus ele tem o poder de abrir. A enfermidade que alguém disse não tem jeito, vai morrer, o Deus no qual servimos, ele tem o poder para te curar, te levantar neste momento. Aquela porta que está fechada, aquela porta de emprego, o Senhor Jesus ele tem o poder de abrir, de escancarar, para que você passe por ela e assim você possa alimentar a sua família, porque para Deus nada é impossível. É você que me assiste que coloca a barreira entre o milagre e o seu Criador. A partir do momento que você começar a acreditar que pode acontecer, que Jesus vai fazer, porque escute, querido, quem faz é Jesus. Existe muita gente aí de nome aí, existe muitos nomes aí que são atribuídos milagres, são fulano, são ciclano. Deixa eu te dizer um negócio, honestamente, sinceramente, dentro da palavra de Deus: se Jesus não permitir, esse milagre não acontece não. Se Jesus não permitir, não acontece nada debaixo dos céus. Sabe por que ele disse certa feita: todo o poder é me dado nos céus e na terra. Todo o poder de Jesus. É ele que faz todas as coisas. Lá em 16:24 de João diz: até agora você não pediu nada em meu nome. Pedi e receberei, para que a vossa alegria se cumpra. Então começa a pedir a Jesus. Você pede a tantas pessoas, em tantos lugares, e esquece de olhar para cima, esquece de olhar para o sacrifício, esquece de olhar para aquele que está à destra de Deus, que está lá. Interessante que a Bíblia diz que pode a mãe que amamenta esquecer o filho, mas eu te digo que Jesus ele não esquece de você um só segundo. E aconteceu literalmente. A Bíblia diz que certo dia estavam indo para a adoração, e Maria, mãe de Jesus, esqueceu Jesus, deixou Jesus lá no templo, foi embora. 3 dias depois ela se lembrou: cadê Jesus? Aí voltaram. 3 dias ela esquece Jesus. A mãe esqueceu o filho, mas Jesus ele não esquece de mim, de você um só segundo. Primeira consequência, cumprimento. Segunda consequência, nos dá vida espiritual. Agora você é uma nova criatura, filho de Deus. Ei, peraí, irmão Itamar, mas eu também sou filho de Deus. Eu digo: não. Pela Bíblia você é criatura, algo que foi criado. E como é que eu provo a você isso?
capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu São João, versículo 12 diz: todos quanto receberam, foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Quer ser filho de Deus? Quer fazer parte da igreja? Não. Ser igreja. Eu sou a igreja. Não é os 4 templos. Não é o lugar onde eu sirvo. Eu sou a igreja. Você pode ser a igreja, morada e templo do Espírito Santo de Deus, lugar onde Ele habita. Onde Ele habita. Então você pode ser uma nova criatura. Aí lá em Romanos nós vemos as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então morre o velho homem. As práticas pecaminosas vai embora. Se algo atormentava a tua vida, bate em retirada. Sabe por quê? Porque aonde Jesus chega, existe transformação de vida. Então quando a palavra de Deus entra através do Espírito Santo na vida do ser humano, quando o Espírito Santo ele vem convencer o homem dos seus pecados, seus delitos, suas faltas para com Deus, e a pessoa agora faz uma introspectiva e reconhece que precisa de Jesus, então o que vai acontecer? Vai acontecer que as coisas velhas passam, o Espírito Santo de Deus vem fazer morada, tudo vem ser feito novo, há um sorriso, um cântico novo no coração daqueles que agora aceitam a Jesus como Salvador. Essa é a mensagem principal do Natal. Essa é a consequência principal do nascimento de Jesus. É uma transformação de vida na vida do ser humano. Sabe, aquele que alguém apontou um dia e disse: não tem mais jeito. Isso aí é um caso perdido. Olhe, Jesus, ele é especialista em causa perdida. Quando alguém diz não dá jeito, não dá certo, aí Jesus chega junto. Jesus bota todo o mal para correr, dá um banho no seu sangue, levanta, tira do poço, do charco de lodo, transforma. E é claro, alguém vai olhar para você e vai dizer o que disse para mim uma vez: você está diferente, você mudou muito. Eu não mudei, eu fui mudado, porque eu não queria. O ser humano, escute, é duro o que eu vou te dizer, mas o ser humano não quer saber de Jesus. O ser humano quer saber do pecado, é amante do pecado. As coisas de baixo que fazem a alegria carnal está em alta, entristece a Deus, porque a Bíblia diz que o amor ao pecado faz entristecer o coração de Deus, faz a divisão, faz a separação. Se você ama mais as coisas de baixo, você entristece aquele que te criou. E o que acontece? Lá em Coríntios diz que ele entrega as infames paixões. É um exemplo, uma mulher bonita, formosa, nova, aí começa a fazer tudo que desagrada a Deus. Ela é bonita, é formosa, tem aparência, e Deus sempre chamando, sempre querendo o melhor, mas vira as costas para Deus. Então o texto diz que Deus, ele entrega as infames paixões. O que acontece? Vai degradando, vai decrescendo, vai descendo, até chegar o momento que vai embora a formosura, vai embora a aparência, vai embora tudo, vai embora o corpo, começa agora a envelhecer, e ninguém dá nada mais, é desprezado. Mas mesmo assim, nessa situação, Jesus ainda espera. Para você que alguém disse que não tem mais jeito, deixa eu te dizer, deixa eu destruir essa maldição na sua vida. Para você tem jeito sim.
Pai, você tem solução? Tem sim, porque é Jesus que nos garante a vitória conquistada lá no Calvário. Foi por causa dele que apareceu a esperança do ser humano ser restaurado com Deus. Lembra, o pecado faz a divisão, mas Jesus, ele é a ponte que une o pecador ao Criador. Então nessa manhã, querido, a maior consequência do nascimento de Jesus é o poder de nos dar a vida eterna. Uma vida eterna de vitória, já que você conta com tantas derrotas, você conta com tantos sofrimentos, tantas perdas. Quem sabe tudo que você faz não dá certo, e nem vai dar. Sabe por quê? Porque Jesus não está presente nos teus planos. Comece nessa manhã a deixar de estar só pedindo, irmão, 6 horas por mim. Comece a colocar a sua fé em ação, e comece a orar também. Tenha um encontro sincero com o teu Criador neste dia. Comece agora a deixar de ser um pedinte, mas ser agora abençoado por Deus, pela sua misericórdia. Comece a buscar agora se aproximar de Jesus, entrar em confissão sincera, dizer: Senhor, eu pequei, Senhor, eu fiz tantas coisas mal aos teus olhos, tenha misericórdia de mim, da minha alma. E por certo Ele vai te ouvir, por certo Ele vai te perdoar, por certo Ele vai curar tudo que está na tua alma e no teu corpo, e você agora vai ter a vida eterna, uma vida de vitória. Mas para isso é necessário você querer. Não vai adiantar eu chegar aqui e profetizar coisas boas na sua vida, se você não faz nada que possa impulsionar a mola de Deus na sua vida. Primeiro, você precisa de fé. Você precisa acreditar que vai acontecer. Você precisa crer que Deus, Ele vai fazer um milagre na tua vida. Segundo, você precisa querer que Jesus, Ele entre na sua vida. Lembra? Lá não tinha lugar para Jesus. Eles foram para uma caverna, uma gruta, uma manjedoura. Comece a deixar Jesus entrar na tua vida. Dê um lugar devido a Jesus, a primazia da tua vida. Entrega a Jesus tudo, todas as dúvidas, todos os teus problemas. Você tem entregue a tanta gente, mas comece agora que você está me ouvindo, comece a entregar a Jesus. Comece a aceitar Ele como teu Salvador. Escreve aí nos comentários: eu aceito a Cristo. Eu quero aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. E Ele vai começar a partir de agora a operar na sua vida coisas que a medicina não pode operar, que o homem não pode operar, que a sua família não pode operar, que as leis humanas não podem operar. Ele é Senhor, Ele pode fazer todas as coisas. Não estou te vendendo ilusão. Não estou fazendo uma propaganda mirabolante, não. Eu não sou negociante. Eu sou servo. Eu sou pregador da palavra. E o que eu tenho, eu quero que você tenha também. Primeiro, paz na alma. Acima de tudo, a salvação que vem de Cristo. Em meio de nenhum outro você vai ser alcançado com um ato tão grande de misericórdia, a não ser por Jesus. Você, em nenhum lugar onde você bater as portas, você vai achar alguém que possa suprir a sua necessidade. Mas nesta manhã, eu te apresento Jesus, autor e consumador da nossa fé, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Então, escreve aí: aceita Jesus. Para quê? Para participar de uma igreja? Não, para ser igreja. Para ir caminhando para o céu, que é a promessa vindoura. Os tempos estão aí, está se fechando tudo. Os dias são maus. Então por que sofrer tanto? É o convite que eu te faço nesta manhã: aceitar Jesus. Aceite Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. E por certo Ele estará transformando a tua vida. Eu sei que eu falei palavras duras, mas são palavras necessárias para você acordar.
Eu podia chegar aqui e pregar bênção, e falar de anjo, e falar daquilo, e receba, não. Eu quero que primeiro que tudo você receba a salvação na sua alma. Primeiro que tudo, Jesus, como ele nasceu para toda a humanidade, que ele nesse dia, ele nasça verdadeiramente na sua vida. As consequências, quando ele nascer na sua vida, como nasceu na minha, como nasceu na vida de tantos, aí você vai ver uma transformação de vida, gradativamente. Você vai prosperando gradativamente, espiritual, moral, material, porque as bênçãos de Deus acompanham. Não precisa você sair correndo, batendo de porta em porta atrás de bênção, não. O abençoador, ele está aqui, e ele quer primeiro abençoar a tua vida espiritual. Ele quer te salvar da condenação eterna, ele quer resgatar a tua alma do inferno, ele quer te dar um abraço de perdão, ele quer fazer morada na tua vida, ele quer que você tenha uma vida de vitória, ele quer que você seja uma nova criatura, e que venha um dia se encontrar com ele lá na eternidade, que essa é a promessa. É uma promessa que não pode ser esquecida. Então, antes de concluir, onde tem alguém que neste momento, nesta hora, quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Não é para aceitar religião, porque religião tem muitas por aí. Tem religião para todos os gostos, mas não é a religião que vai preencher esse vazio da sua alma. Quem vai preencher o vazio chama-se Jesus. É a consequência do nascimento. Ele preencheu o vazio da alma do ser humano. Ele vinha resgatar o seu povo da condenação, levar para si, levar para o céu. É verdade que ainda teremos aflições, mas em todas as coisas a Bíblia diz também que somos mais que vencedores. Então, sem Jesus é ruim, é luta perdida, é causa perdida. Mas com Jesus é só vitória, de vitória em vitória. Você vai ganhando terreno, você vai prosperando, Ele vai abençoando o teu lar, teu casamento, a vida dos teus filhos. Ele vai fazendo o impossível. Então, nessa manhã, aonde tem alguém que quer aceitar Jesus, coloca aí nos comentários: eu aceito. Está